um programa de educação de classe. E a grande questão de hoje, e o que a gente gostaria de estar esclarecendo, é em relação ao pagamento dos contratados da educação. Primeiro, lembrando que esses contratos são feitos diretamente com as escolas. Então, entramos em contato com a secretária de Educação, a professora Márcia Palma, e ela nos informou que foi feito agora à tarde o repasse para as unidades para que esse pagamento seja feito. Então, nós recebemos ontem, durante o dia de ontem, né, Daniel? E durante o dia de hoje também, muitas ligações, mensagens, perguntando sobre isso, né? Quando seria feito esse pagamento, se a gente tinha noção. Então, o sindicato cumpriu o seu papel, que é entrar em contato com a secretaria para poder dar uma informação. E, então, a informação que nós temos, que recebemos hoje, é essa: que o depósito foi feito e que agora cada contratado tem que procurar a sua unidade escolar para requisitar o acerto, o pagamento do contrato, ok? Uma outra questão que nós vamos tratar hoje é em relação aos enquadramentos. Nós estamos nos aproximando da semana, todos os meses, rotineiramente, tem sido feito a partir do dia 22, né? Não é essa data? 22 e 24, né? Entre os dias 22 e dia 24, na próxima semana. Mesmo com o feriado, a rotina do enquadramento segue a mesma, tá? Pode ser que a listagem atrase 1 ou 2 dias, e para nós até é interessante que atrase mesmo 1 ou 2 dias, porque quanto mais para frente, mais nomes podem ser agregados à listagem. Houve uma polêmica no mês passado em relação ao número de pessoas na lista, né? O enquadramento por tempo de serviço estava mantendo uma média de 400. No mês passado, houve uma pequena diminuição para 250. E, em relação ao enquadramento de tempo de serviço, também a listagem foi bem baixa, né? Foram 50 nomes só. De formação, né? De formação. A gente tinha, inicialmente, quando saíram os primeiros ali enquadrados, se eu não me engano, alguém me corrija, por favor, acho que foi em média um total de 40 e poucos, né, Fernando? Isso. A primeira listagem, né? Depois essa quantidade foi mantida para a segunda listagem, onde nós, então, fomos até ao secretário de administração e pedimos que fosse um mínimo de 100 enquadrados por formação. No mês passado, esse número não chegou ao que pedimos, mas já entramos em contato na semana passada, semana retrasada, se não me lembro bem qual foi a data que nós conseguimos falar com ele, e reiteramos novamente esse pedido de que esse mês, ao final, a listagem tenha pelo menos 100 servidores enquadrados por formação. Inclusive, o próprio chefe lá do setor, do RH, né, o Adriano, entrou em contato com o sindicato para tranquilizar em relação a isso, que continuam os trabalhos, que as comissões estão ativas e que, a cada mês, a tendência é aumentar o número. Lembrando que o enquadramento por tempo de serviço, daquela margem que estava represada há 6 anos, que eram os 2.600 e poucos processos, esses já estão se esgotando, tá? A gente acha que nessa próxima agora, e de repente mais uma, já encerra, né? E aí cai na rotina agora dos que foram dando entrada agora em 2019. Essa próxima agora já vai ter bastante atual, porque a última que saiu já saiu no finalzinho de 2018. Sim. Então agora já é mais no último mês de 2018 e a partir de 2019. É um pessoal bem atual mesmo. E aí é aquela coisa, né? O que nós precisamos garantir é que não haja mais congelamento desse enquadramento, desse e de nenhum outro, né? Porque aí está estabelecida a carreira. E é para isso que nós brigamos, né? Para que seja restabelecida a nossa carreira. Muitas pessoas perguntam que terminou esse enquadramento, acabou, né? E quem entrou, entrou, quem não entrou, perdeu. A gente esclarece que não. Estava congelado, então foi descongelado. Conforme você completar os 5 anos, no dia seguinte você pode dar entrada, né? Às vezes muitas pessoas também acham que vai completar esse mês, a entrada antes, uma semana antes, não adianta. Completou 5 anos, no dia seguinte pode dar entrada, que o direito está valendo aí. Não só não adianta, como atrapalha, porque aí você ainda não completou o tempo e o processo pode ser indeferido, tá? Então, prestar atenção, você só pode solicitar depois de ter completado o quinquênio. Então, de 5, 10, 15, você só pode dar entrada quando você já adquiriu aquele direito, ok?
ok? Senão atrapalha, o processo pode ser indeferido porque foi dada a entrada fora da data. São detalhes que às vezes a gente na hora não presta atenção e acaba atrapalhando. Muitos servidores questionaram também se nós conseguimos que isso seja automático. Então, é um pedido nosso, né, de que seja automático, mas ainda não foi criado. Porém, terminando esses pedidos que já estão represados, os próximos que virão já serão praticamente instantâneos. Né? Você pede um mês e no mês seguinte deve ser confirmado, porque não há mais fila de espera. Não havendo mais fila de espera, o processo agora é muito mais rápido, mesmo ainda não sendo automático. Só lembrando disso, né, gente? A responsabilidade continua sendo nossa, embora nossa luta, nossa discussão lá no governo seja sempre de que seja transformado em automático, ainda não é. Então, se a pessoa não der entrada, não será enquadrado. Tem que prestar bastante atenção nisso, tá? Se bobeou e não deu entrada, não vai ser enquadrado. Perde a vez. É ruim. É um pedido nosso também, né? Desde o início de todo esse processo da discussão a respeito dos enquadramentos, foi um pedido. Mas houve a devolutiva em relação ao custo da informatização desse processo. Então, antes de informatizar o processo, melhor que seja pago o servidor no seu direito, que é certo e líquido. E depois o governo que se entenda lá na questão da informatização para que possa, então, ser automático como era o triênio, né? O triênio era exatamente isso. Fez lá o seu tempo, o seu triênio, no mês seguinte, sem necessidade de se pedir do que o servidor tem que fazer o protocolo, já vinha já no seu contra-cheque essa questão desse aumento aí no seu piso. Mas o mais importante é o que está acontecendo agora, né, Rosa? Fernando, Daniel, o mais importante é isso. O servidor que agora, daqui a 2 meses, daqui a 40 dias, ele completar o seu quinquênio, ele vai lá, vai protocolar e no mês seguinte, no próximo vencimento, ele já vai ter subido de nível. Então, isso é manutenção de carreira. Foi por isso que a gente foi para a rua. E essa diferença você sente diretamente no seu salário, no seu vencimento, né? Então, lá nas revistas, a gente sempre lança lá o nível, né? Aparece no Diário Oficial e a gente copia e coloca lá na revista. A pessoa mudando de 1 para 3, pulou 2 níveis. Então, 5% entre cada nível. Já teve uma diferença de 5% e mais 5% em cima. Lembrando que não é 10% direto do vencimento. É 5%, depois mais 5%. Isso faz diferença, tá? Não é para jogar direto o cálculo, a pessoa acaba ficando com um valor menor. E em relação aos enquadramentos por formação, a gente gostaria de ressaltar a necessidade de quem protocolou diploma que não era autenticado, não levou ao cartório e não autenticou, tem que comparecer lá à Secretaria de Administração, levando o seu original, para que a pessoa possa autenticar, dizendo que é igual, que a veracidade, atestando a veracidade daquele documento. Senão, o processo não avança, tá? E algumas pessoas colocaram, mas para que tem que fazer isso? Todo concurso, todo lugar que você tem que apresentar diploma, é óbvio que ele tem que ser autenticado. Porque hoje em dia, com a informática do jeito que está, qualquer um poderia produzir diploma do que quisesse, né? Tem gente, inclusive, que lança nos currículos curso que não fez, né? Essas maluquices por aí, né? Pessoas públicas dizendo que frequentaram curso que não frequentaram. Então, né, a gente está vendo isso daí na mídia, né? Então, é óbvio que para que haja o enquadramento, para que possa ser feito o enquadramento, é necessário que seja levado o diploma original. Quem já, na época que protocolou, deixou a cópia autenticada, já está resolvido, tá? Mas é uma pendência, e com pendência, esse processo não vai. Então, às vezes, a gente verifica lá, pulou, mas já colocou 2015 e o meu não foi ainda. O seu pode estar em pendência. Então, se já passou, olhou lá na revista, olhou no Facebook, no blog, já passou da data de entrada do seu protocolo, tem que dar um pulo na Secretaria de Administração, lá na Barão do Rio Branco, e procurar saber, com o seu número de protocolo, lá na Barão, com o próprio nome e CPF, eles localizam o processo também, tá? Aí você pode não ter o número, pelo seu nome, pelo seu CPF, eles vão localizar. E se você deu a entrada na Secretaria de Administração, eles têm que dar um jeito de achar o processo. Né, Fernando? Fernando, inclusive, passou por uma situação dessas, que o processo dele
havia sumido, e aí ele foi até lá, né? Eu fui lá umas 3 vezes para poder reaver o processo e ela explicou em relação a isso realmente, ao certificado, né, de conclusão do curso, que muitos não estão sem assinatura autenticando o certificado. Então, as pessoas, se passou o tempo que você deu a entrada, procura a administração. Lá na administração você pode procurar a Fernanda ou a própria Carla, e a Rose também, a outra Rose da administração. E na Secretaria de Educação, pode procurar no setor de supervisão a professora Adriana Matos, que é supervisora, que é da comissão de enquadramento. Ela também pode fazer essa autenticação, colocando que é realmente semelhante ao que você levou. Então, não deixem de fazer isso, verifiquem. Inclusive, um professor hoje entrou em contato comigo, o professor Mário Arraes, colocando essa situação, né? E esclarecer, gente, só é enquadrado no plano de cargos e salários quem está lotado na Secretaria de Educação. Se está em outra secretaria, se está em outro município, se está cedido, se está permutado, não avança no plano. Isso é importante as pessoas saberem, tá? Isso está escrito no próprio plano. Só avança no plano se estiver em exercício. Se não está em exercício, só vai avançar quando retornar para a educação. Não seria justo pagar no plano de cargos e salários se a pessoa não está na educação, né? Isso é o básico. Então, na próxima semana, nós estaremos divulgando as listagens no blog, no Face, no Zap, as listagens de enquadramento desse mês. Nós também estamos recebendo várias solicitações de informação sobre o dissídio, né? E algumas pessoas não sabem qual é a data do nosso dissídio. O nosso dissídio é no mês de julho, tá? Ele tem que ser votado durante o mês de julho na Câmara, para que possa, no dia 30 de julho, estar lá no nosso pagamento, constando o nosso pagamento. No fechamento da folha, já tem que ter votado o dissídio. Então, nós estamos em plena época de negociação do dissídio. No dia 27 de maio, ocorreu uma assembleia, nós convocamos uma assembleia, o CEF convocou, né? E nessa assembleia foi tirada uma pauta de negociação com a prefeitura, porque o dissídio, a época do dissídio coletivo, a negociação do dissídio, ela não trata só do valor do salário, de aumento do dissídio. Ela trata de toda uma pauta a ser negociada, né? Porque às vezes o dissídio, o valor é um pouco menor, mas a pauta tem outros itens. Ou o dissídio é maior e poucos itens. Então, nós tiramos nessa Assembleia do dia 27 uma pauta, eu vou pedir para o Luciano elencar os itens dessa pauta. Lembrando, inclusive na semana anterior da Assembleia, a gente chegou a comentar muito sobre isso, né? Os servidores que quisessem expor as suas ideias, que quisessem conversar sobre aquilo que achava certo ou não, que gostaria de reivindicar, que poderia ter aparecido na Assembleia, para que, então, essa pauta que foi votada em Assembleia pelos servidores presentes e o qual nós oficiamos o governo. Só um minuto, o Luciano está falando isso por quê, gente? Porque quem diz qual é a pauta a ser negociada é a categoria. A direção do sindicato é uma representação da categoria. Então, não é a direção que diz que vai ser A, B, C ou D. A rotina, o rito que é seguido, é a convocação de uma assembleia, e na assembleia são debatidos esses pontos e é gerada, então, uma pauta. Então, a pauta que foi decidida no dia 27 e enviada à prefeitura é essa que ele vai ler agora. Pauta que foi decidida pela própria categoria, não pelo sindicato. Vamos lá, dissídio com valor de reposição de 15%, 1/3 de planejamento docente, a redução da carga horária para 30 horas para funcionários não docentes, concurso público para todos os cargos, triênios, a insalubridade, pagamento dos retroativos dos enquadramentos, revisão do valor do RET e piso dos secretários. Essa é a pauta completa decidida em Assembleia no dia 27 de maio. Então, vamos destrinchar a pauta agora. Primeiro item, qual é? Dissídio. O dissídio de 15%. Como é que se chegou a esse valor na própria Assembleia? Nós temos um instituto, que é o DIES, que é o Departamento Intersindical de Estatística, que faz os cálculos em cima das contas das prefeituras, né? Então, não é uma coisa aleatória. O DIES faz toda uma conta.
da evolução do salário. Então, eles calculam qual é a perda salarial de cada categoria. Fazem também a conta dos gastos da prefeitura. Como é que eles tiram isso? Nos demonstrativos, no portal de transparência de cada município. Então, é feito um estudo técnico do quanto foi a perda salarial, quanto se perdeu de poder aquisitivo, né? Quanto se perdeu a nível de inflação nesses anos, ou do último ano para cá. E nesse dissídio desse ano, a gente não tem, nesse valor aí, não é só a perda de 2018 para 2019. Nós temos 6,2% de 2017 para 2018, né? 16 para 17, né? 16 para 17. Nós temos o valor de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. Então, juntando isso tudo, chega-se a esse valor de 15%, tá? Então, isso aí é o acúmulo do que nós perdemos. Porque senão algumas pessoas falam assim, não, mas de onde tiraram isso? A inflação não é 15%? Isso aí é o resumo e juntando o que nós perdemos nesses 3 últimos anos, tá? E não dá para a gente dizer, chegar agora e falar assim, não, a gente só vai pedir a inflação do ano passado para cá. Não, mas isso aí está juntando as nossas perdas. Então, para que o nosso salário hoje tenha um poder parecido com o que ele teria em 2016, a gente teria que ter 15% de reajuste. Esse aqui é o resultado direto do achatamento do nosso salário, né? O quanto o nosso salário encolheu e não vem sendo reposto desde 2016. O DIEESE, como você bem disse, ainda faz uma relação direta com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sim. Então, é um estudo do que os servidores de educação que eles perderam e faz um relacionamento com a Lei de Responsabilidade Fiscal daquilo que é possível o Executivo fazer a reposição para os servidores da educação. Sem ser punido, né? Sem extrapolar a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? A gente não colocaria um número aleatório e dizer, a gente quer. Não é só querer. O quanto é possível dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal e o que nós perdemos. Então, no mínimo, porque o que a gente está colocando aqui, e tem que ser esclarecido, já há alguns anos não tem se discutido a questão de reajuste, tá? O que está sendo discutido com todos os governos, com todos os municípios, é a reposição, tá? E isso aí é lei. Tem que ter reposição anual para que o poder aquisitivo continue o mesmo. Então, nós não estamos falando em reajuste, ninguém está falando de aumento, nós estamos falando em reposição de perdas, tá? Então, é uma coisa muito mais realista do que qualquer outro número que a gente pudesse falar, né? Eu queria ter 30%. Não. Nós estamos perdendo isso daí. Então, é o mínimo que a gente precisa para fazer a recomposição salarial. Mas a prefeitura vai dar, não vai dar? Quando a gente lança o índice, a gente começa a negociação. E aí a prefeitura, nós já lançamos qual é a nossa. A prefeitura agora está no papel de responder. O segundo item da pauta agora é 1/3 de planejamento docente. 1/3 de planejamento, gente, ele envolve várias questões, né? Não só a reserva da carga, como o próprio piso salarial, a data do reajuste, porque na lei do piso está colocado lá que os profissionais da educação deveriam ter seu reajuste sempre no mês de janeiro. Então, é uma coisa também que a gente tem que conversar agora com o prefeito, colocando isso, da possibilidade da mudança e da separação das datas de reajuste. Que a gente possa fazer valer a lei do piso também nessa questão, né? Se é pesado, se é complicado fazer o reajuste do funcionalismo inteiro no mês de julho, então, a partir do próximo ano, é preciso desmembrar isso, né? Então, nós temos uma lei em vigor que coloca que o reajuste deve ser feito em janeiro. Então, nossa sugestão ao prefeito, ao executivo, é que a partir do próximo ano, a gente passe a ter reajuste no mês de janeiro, tá? Eu acho que isso facilita também, até na própria contabilidade da prefeitura, né? Poder estar dividindo um pouco a despesa. O outro item da pauta qual é? É a redução da carga horária dos funcionários de apoio junto com o concurso, né? Isso aí, gente, é tanto a questão do 1/3 quanto a questão do concurso, do triênio e outros itens aqui, só lembrando que nós temos também, além
da colocação disso na pauta, da discussão normal, nós temos processos judiciais em relação a esses assuntos, tá? Então, independente do que está sendo conversado, o processo continua na justiça. Vai ter seu prosseguimento e, a qualquer momento, pode ter andamento também, pode ter decisão favorável à categoria. Então, se tiver qualquer decisão em relação a isso, o departamento jurídico prontamente vai estar comunicando a direção para que a gente possa estar avisando a categoria. Na justiça está um texto e o retroativo do enquadramento, né? Os triênios também. Eu vou até falar aqui rapidamente, Rose, porque o nosso advogado, doutor Leonardo, né, com assessoria do doutor Hugo Otati, eles passaram para a gente agora, ontem, a última atualização em relação a todos os processos coletivos que nós temos. Inclusive, a gente acabou de mencionar a respeito de um texto de planejamento, ele nos mandou justamente isso aqui, ó. A sentença julgou procedentes os pedidos de regularização da carga horária, bem como de pagamento de horas extras, o que foi confirmado pelo TJ. O município apresentou recurso extraordinário, contra o qual já foram apresentadas as devidas contra-razões do Departamento Jurídico do CEP. Então, essa é a última atualização que a gente tem a respeito de um texto. Resumindo, está na última instância e a gente está só aguardando agora a decisão favorável, já que o CEP fez... Cada parte, né, já fez as suas contra-razões também. E a gente acabou levando, né, na primeira instância, segunda instância, e a gente crê que na última instância agora a gente acaba levando também. Então, gente, quando a gente coloca essas questões, o Fernando levantou aqui, o próximo item da pauta é a questão das 30 horas. E colocou a questão do concurso. Por que nós colocamos junto na própria pauta isso e logo um seguido do outro? Porque quando nós fizemos os estudos relativos às 30 horas, nós tínhamos uma realidade em relação ao número de funcionários. Com o desgaste, e é preciso que as pessoas entendam isso, é preciso que o governo entenda isso. Quanto mais demora para colocar isso em prática, mais pessoas estão adoecendo e deixando o exercício. Então, quanto mais tempo demorar a implementar as 30 horas, mais gente vai precisar cada vez. Porque as pessoas estão ficando doentes, estão ficando exaustas, tiram licença, se afastam. Cada vez que um funcionário se afasta porque está exausto, a prefeitura tem que colocar alguém no lugar. Então, você fica com um funcionário recebendo, sem estar exercendo aquela função, porque está desgastado, está doente, e a gente tem que ter outra pessoa exercendo a mesma função. Então, é óbvio que isso onera os cofres da prefeitura. Então, é preciso agir com inteligência, é preciso agir com planejamento, é preciso fazer concurso público para repor essas vagas. Não dá para colocar contrato. E uma das principais questões, porque nós somos totalmente contra os contratos, é em relação ao nosso fundo de previdência. Os contratados não contribuem para o INPAS. Se eles não contribuem para o INPAS, eles não colaboram para a saúde do nosso instituto. Então, é óbvio que a gente precisa de gente trabalhando por concurso público, que é a única maneira, é a única porta de entrada no serviço público, é concurso. Qualquer coisa diferente disso é precarização do serviço público, nós não aceitamos isso, tá? Então, para que a gente possa colocar em ordem, colocar para fazer as 30 horas, é preciso que a prefeitura faça logo o concurso. E concurso para quê? Para professor de primeiro segmento, de segundo segmento, para auxiliar de secretaria, a cozinheira, zeladora, cargo de extinção não terá nos concursos, auxiliar de serviços gerais, inspetor, educador de educação infantil, cuidadores, que foram poucos os concursados agora também, né? Intérpretes de Libras, que também teve concurso agora, mas já caiu. Todas as disciplinas de magistério estão em carência. Educação infantil, quer dizer, está faltando todo tipo de profissional na educação. E aí está tapando o buraco com o contrato. Isso não nos serve. Não serve nem para nós, categoria, e nem para o governo. Porque se o governo está investindo em contrato, está deixando de cuidar do INPAS. Então, é preciso acordar para essa realidade, né? A gente precisa se manifestar em relação a isso. Lembrando que o formato de contrato atual é o RPA, né, que é o Recibo de Prestação de Serviço Autônomo.
Esse recibo ele não dá nenhuma cobertura por parte da prefeitura, visto que o contrato em si, o RPA em si, é feito com a direção da escola. Então, assim, esse trabalhador, né, esse funcionário, esse trabalhador que faz esse tipo de contrato, ele não tem cobertura alguma do governo. Ele é ligado à associação de apoio da escola, com o CNPJ da associação de apoio. Então, não contribui em nada para o serviço público, não contribui em nada para o INPAS. Isso não é bom nem para o trabalhador, que é precarizado também, nem para nós, categoria, nem para o INPAS e nem para o executivo. Impede até o CEP de entrar com algum tipo de defesa a esse funcionário. Sim, porque nós não representamos, Exatamente. nós só representamos funcionários públicos de todas as redes municipais e da rede estadual. Então, quem é funcionário da própria unidade escolar não é representado pelo sindicato. Então, isso é muito complicado, a pessoa fica realmente muito desprotegida. Por isso, a nossa primeira informação hoje foi justamente essa, né? Embora a gente não faça a representação desses funcionários, nos preocupa qualquer tipo de trabalhador sendo precarizado. Né? O trabalhador que não tem dia para receber, isso é o mínimo, né, gente? Você saber o dia que você recebe. Já chega na rede estadual, né? A gente recebe o dia que o governo tem dinheiro. Chegou nesse ponto, né? Agora parece que está começando a acertar um pouquinho. Mas é muito complicado isso. Então, é óbvio que o trabalhador tem que ter esse direito. Então, o prefeito tem que ter concurso. Secretário de administração tem que ter concurso. Se não tiver concurso, não vai se chegar a lugar nenhum. E, olha, me dá até arrepio quando fala que vai abrir centro de educação infantil. Eu falo, gente, já não tem funcionário para trabalhar nos que já existem. Como é que vai abrir outros? Então, para abrir outros centros de educação infantil, tem que fazer o planejamento do concurso. Por quê? Porque o concurso, gente, não é assim. Cismei, vai ter concurso, hein? Bota no jornal, bota aí na tribuna, no diário, no Facebook, vai ter concurso. Bota no Twitter. A moda agora é botar no Twitter. Não é assim, né? Vamos twittar. Tem toda uma parte burocrática, tem que ter licitação, tem que ter... Isso tudo tem prazo legal. Então, acorda, gente, né? Daqui a pouco está acabando o ano e não se fez isso. Então, é para ter concurso no ano que vem? Então, tem que começar agora, no máximo no mês de agosto, já as licitações, a parte burocrática toda, para que possa ver. Se não tiver planejamento, não se vai a lugar nenhum. Então, quem quer ir a algum lugar, tem que planejar como é que vai, né? O que a gente vê disso daí, né, moça? Então, em cima de tudo que vocês falaram aqui, é que o contrato não é bom para ninguém. Não. O contrato não acaba sendo... Então não adianta, né, Fernando? Não adianta depois fazer mudança de aporte de gestão financeira do INPAS para esse montão de contrato que não contribui em nada, em um centavo para o INPAS. Então não adianta. Vai mudar, remudar, vai fazer de novo, vai mudar a massa, vai trocar nome de massa e chega no final da história não vai adiantar. Porque o que a gente tem visto, na verdade, nessas andanças que a gente tem feito de escola a escola em cada canto da cidade, e eu tenho visto isso nas visitas que eu tenho feito, que era uma coisa que antigamente, aí estou falando de antigamente, vou botar o quê? 8 anos, talvez 5 anos atrás, não saberia determinar esse tempo, a coisa poderia até falar melhor. Que contrato era uma coisa que ficava um pouco mais restrita aos 6, porque 6 era uma coisa nova, começou a sair um aqui, outro ali, não tinha gente, então contrata, tudo bem. Hoje acabou isso, Fernando, essa realidade, ela se espalhou muito além dos 6. E era uma coisa tímida, né, gente? Era um contratinho, comunidade escolar. Outro ali. Agora você vai numa escola, você pega um turno inteiro que tem um servidor municipal. Sim. O restante, todo mundo contratado. Você vai na cozinha, tem uma servidora, 3, 4 trabalhando, 3 contratos e uma servidora. Isso não é producente nem a nível administrativo e muito menos a nível pedagógico, né? Você ficar nesse troca-troca de gente, quer dizer, a criança tem um professor, daqui a 3 meses é outro, daqui a 3 meses é outro, né? Você está no centro de educação infantil, a tia uma, daqui a 3 meses é outra. Não, isso aí não tem continuidade, né? Então é óbvio que pedagogicamente isso é um crime, tá? As crianças deveriam ser muito mais bem tratadas e muito mais bem cuidadas, né? Tendo uma pessoa para fazer o acompanhamento no mínimo de um ano, né? Dentro daquele período. E não ficar toda hora nessa eterna adaptação, né? Quando está adaptado, troca. Muda de ser. Ou outras coisas que a gente não tem nem, né? Quando a gente está falando de funcionário... Quando a gente fala de funcionário não docente também, e a gente tem que falar isso de uma forma defendendo os direitos trabalhistas como um todo,
É precarização, sim. Sim. Porque se você quer contratar um funcionário não docente, né, ele de forma autônoma, você, no mínimo, teria que ter uma maior valorização, porque ele não tem direito a nada. Ele não tem vale transporte, ele não tem direito a vale transporte, o recolhimento do valor dele lá, que é para o INSS, não contribui para o INPAS, mas contribui para o INSS. Isso depois acaba contando com um tempo irrisório para ele. Sim. Então não tem direito a nada. Então, no mínimo deveria ser muito bem valorizado. E então, quando que a gente tiver tem a contrato, precarização. não tem concurso, né? Então, é óbvio que nós não defendemos contrato, nós defendemos que os trabalhadores sejam pagos. Alô, Bernardo. Agora, Concurso. tem que ter concurso. Qual o próximo item da lista? O próximo item é o triênio e a salubridade. Então, o triênio, como a gente já colocou aqui, está na Justiça. O último informe, a última atualização, você tem aí, Luciano? Vou pegar aqui, vai. Estamos aguardando também a decisão do juiz, inclusive acho que está aqui na quarta vara já, de volta, né, com todas as alegações. Voltando à situação dos nossos 15% de dissídio, lembrando que o Luciano mencionou bem, que o IGS também faz uma pesquisa sobre a lei de responsabilidade fiscal do município. E junto a essa pesquisa, o percentual que o município tem disponível, digamos assim, seria 17%. Como o nosso pedido é de 15%, ainda sobra aí uns 2% para ser investido no restante da pauta. E esse restante inclui justamente o triênio, que é o que nós estamos verificando aqui agora. Então, assim, há a possibilidade, sim, de dar o dissídio e também de dar o triênio. O último andamento do processo é referente a uma tutela de urgência que foi indeferido no dia 26 de abril, dia 26 de abril de 2019. Ele colocou para a gente aqui que a gente tem que aguardar essa sentença, mas já está tramitando de volta aqui no... Já está aqui na quarta vara. Na quarta vara já. Então, em breve deve sair a sentença em relação ao nosso processo do triênio. Assim que sair, a gente está colocando também. O triênio também é solicitação nossa que ele seja automático também, né, gente? Você não precisar ficar dando entrada e, principalmente, né, que ele seja descongelado. Porque assim como a gente conseguiu o descongelamento dos enquadramentos, é preciso que a gente consiga o descongelamento dos triênios. Respondendo a pergunta, o triênio já foi automático, porém não é mais, mas é pedido do CEP que volte a ser. Salubridade. A insalubridade. Como a gente colocou aqui, na próxima semana, e eu nem lembro agora se nós falamos sobre isso no iníciozinho do programa, sobre a reunião. Nós entregamos essa pauta à prefeitura e ontem o prefeito entrou em contato com o sindicato, dizendo que na próxima semana haverá a primeira reunião de negociação. Então, nessa primeira reunião, nós estaremos tratando também dessa questão da insalubridade, que já foi prometida, já está virando novela, né? E não dá para ser assim. Então, vamos cobrar do prefeito na próxima semana o que vai ser feito em relação a isso, que dia que começa a pagar, como é que vai ser, qual o nome que vai ser dado a isso. Agora, é preciso que isso entre em vigor o mais breve possível. O pagamento do retroativo do enquadramento. Já foi explicado que está em justiça, está em andamento. E a revisão do RET. A revisão do RET, gente, em outubro de 2017, foi aquela calamidade, né? Aquele crime contra o plano de cargos e salários, que foi a modificação do valor do RET, sem o menor aviso, sem a menor negociação, né? Então, toda reunião a gente fala sobre isso. Menciona, nós temos um processo na justiça também em relação a isso. E o que a gente coloca é, não dá para ter 2 pisos para o mesmo serviço dentro da nossa cidade. Não dá para você, professor, ter um piso, que está lá na tabela de pagamentos, o piso de concurso, você abre o edital de concurso, tem um piso lá para professor. Então, todo mundo que entra é com aquele piso. Não dá para você ter, na hora extra, quer dizer, na extensão de jornada, um piso abaixo do piso de concurso. Então, é muito simples, não tem muito o que discutir, não é inventar a roda. É pegar o plano de cargos e salários e cumprir. Para ser professor do nosso município hoje, tem que ter ensino superior. Então, você tem que ir lá no plano de cargos e salários e ver qual é o piso inicial para ensino superior. Ver lá o valor. O RET não pode ter valor abaixo disso. Então, a solicitação que o CEP fez à prefeitura é essa, e vamos estar refazendo essa solicitação agora no dissídio. O piso das secretárias, né? Nós temos também
uma questão histórica em relação ao piso das secretárias. Se qualquer um pega lá a nossa tabela de pagamentos, e no cargo de secretária começa no ensino médio. Só que o secretário de escola, lá no edital de concurso, para entrar, ele também precisa de ensino técnico. Se não tem o ensino técnico, o curso de técnico e secretário de escola, a pessoa não pode fazer concurso. Então, não dá para o salário inicial delas ser exatamente o mesmo de quem só tem o ensino médio. Então, é preciso que seja feita uma modificação nessa tabela, uma correção para o ensino técnico. Na tabela de vencimentos dos secretários, tem que haver essa modificação. O ensino médio não é o cargo de ingresso. Porque em todas as outras carreiras aparece lá o cargo de ingresso, a formação. Qual é a formação do edital? Secretário, a formação do edital não é ensino médio, é ensino médio técnico. Então, a gente precisa fazer essa correção, a prefeitura tem que fazer essa correção, porque é uma injustiça que está acontecendo desde da saída do plano, desde 2011. Então, é preciso que haja esse resgate histórico. A gente está colocando isso para o prefeito também na próxima semana. Já foi conversado, já explicamos algumas vezes. Vamos estar, faz parte da nossa pauta de negociação desse ano. Resumindo o que a Rose falou, o cargo é de nível médio técnico, né? O pré-requisito é nível médio técnico, porém a remuneração é somente de médio. É isso que a gente salientou. Só mandar um abraço aqui, um alô. Só lembrando, tá? Se não mandar uma mensagenzinha, ela não aparece aqui para mim. Eu tenho aqui alguns servidores, algumas pessoas, eu não posso afirmar que sejam servidores, que estão nos assistindo nesse momento. Só que o que aparece aqui para mim são só as mensagens, de quem mandou mensagem, tá ok? Então, mandar um abraço para todo mundo que está aí, ó, nesse momento já mandou alguma coisa para a gente. Viva Carvalho, Júlia Montenegro, mandar um abraço também para a Aline Couto, Sandra Andrade, Roberta Freitas, Cristina Pires, professora Cristina Pires, Leila Cristina também está aqui falando com a gente nesse momento, Leila Cristina e também Fernanda Planes. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que queira que a gente responda, as perguntas que estão aqui, a gente acabou de falar, que foram justamente os pontos, né, da falta de reivindicação. Tem uma dúvida aqui mais específica, que é da Leila Cristina, a respeito me parece que o que ela está perguntando é a questão do horário de planejamento para professores de arte e religião. Um terço de planejamento cabe para todo mundo. São para todos, né? Um terço de planejamento é para todos os professores. Então, a hora que essa ação coletiva for julgada lá e, obviamente, a gente tiver o ganho, é claro que o executivo vai ter que se enquadrar dentro de um terço de planejamento para todas as disciplinas. Então, gente, como a gente colocou agora há pouco, a primeira reunião na próxima semana, e aí começa a negociação. Então, pode ser que na próxima semana a gente não tenha ainda o resultado de todas as questões para passar. Tá? Qualquer novidade vai ser repassado por todos os meios de comunicação que o CEP utiliza. Então, blog, Zap, Face, o programa, ou pequenas mensagens também. Às vezes não é o programa em si, porque está fora do dia, mas se tiver novidade, a gente está lançando também edições especiais informativas sobre essa questão do dissídio, tá? Então, começou a negociação, a partir da semana que vem, o prefeito vai receber o CEP para isso. Nós temos pauta específica, então, apesar de ser um dissídio que contempla todo o funcionalismo, a educação tem pautas específicas. Assim como a Condep tem pautas específicas, a saúde tem pautas específicas, né? Cada um dentro da sua realidade. Os pontos que nós colocamos aqui agora são relativos à educação. Então, pode ter coisa diferente em relação aos demais servidores. Mas o CEP só representa formalmente e legalmente os servidores da educação. Então, em relação à pauta de outros setores, não é com o CEP. Tá? Nós vamos estar negociando na prefeitura as pautas da educação. Uma outra questão muito importante, gente, vocês estão vendo aí todo mundo com a mesma camisa? Ó, não teste o peito, né? Porque ela é bonita, né? Nós usamos essa camisa também no último ato do dia 30. E vamos estar usando essa camisa no nosso próximo evento, que vai ser no dia 26 agora de junho. Qual é o evento, Luciano? É o nosso terceiro seminário, né? Terceiro seminário do jurídico, que vai acontecer no dia 26 de maio,
26 de junho. 26 de junho. 26 de junho. Eu tô prestando atenção ali no meu amigo Felipe, que está fazendo um sinal ali para mim. Tá bom, Felipe, daqui a pouco a gente conversa. No dia 26 de junho, a partir das 9 horas até as 17, Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio, no mesmo esquema, né, Belão? Do Seminário de Saúde, onde um servidor vai ter lá o seu ponto abonado, para que cada escola, cada unidade possa liberar o servidor e possa estar lá com a gente mais uma vez adquirindo conhecimento. E é muito importante a presença de todos os servidores, né? Que cada escola possa tirar um líder, alguém que queira participar, e a alimentação será por conta do sindicato novamente, como foi no Seminário da Saúde, de 9 às 5. Nós pedimos que essa liberação do funcionário seja feita da forma mais democrática possível, né? Ou por sorteio, e que, se for possível, que esse funcionário seja diferente daquele funcionário que foi ao Seminário da Saúde que nós tivemos agora no mês de maio. Não precisa ser filiado para participar desse evento, tá? Como é um evento de formação de categoria, a gente abre para toda a categoria. Então, teve o evento da Secretaria de Saúde, que foi muito legal, muito interessante mesmo. Nós tivemos a apresentação cultural, a parte toda de debates e de palestras, a parte de alimentação, tudo muito legal, e foi no dia 8 de maio. Agora, é da Secretaria de Assuntos Jurídicos. E alguns pontos vão ser, a gente elencou alguns assuntos, vou pedir para o Luciano colocar aí, ou o Daniel, quais são os assuntos que vão ser tratados. Nós vamos ter várias palestras. São 3 pontos. O Seminário Jurídico vem com reforma da Previdência, assédio moral, deveres e direitos do servidor. São os 3 pilares desse Seminário do Jurídico, onde a gente vai ter lá, nós teremos advogados, né, do Departamento Jurídico do CEP, e a gente vai ter um amplo debate a respeito desses 3 pilares, que hoje, obviamente, né, inclusive, são assuntos bem atuais, dos quais a gente pretende municiar o servidor da educação do máximo possível de informações. Assédio moral nas relações de trabalho, gente, isso é um assunto que compete a todos os servidores. Quem está em cargo de chefia, quem não está em cargo de chefia, quem é servidor comum. Por quê? Porque tem todo tipo de assédio. E nós temos um advogado no CEP, que é o Dr. Jorge Bulcão, que é especialista, é um criminalista, especialista em assédio moral. Então, ele vai estar participando também do seminário, junto com o Dr. Renato, que também é um estudioso dessa área. De manhã a gente vai estar contando com esses 2 profissionais para tratar sobre esse assunto. Vai ter uma parte aberta para debate, muito interessante também. À tarde, nós vamos ter a questão dos direitos e deveres, lançamento de uma cartilha do CEP Petrópolis sobre direitos e deveres dos servidores, tá? E nessa parte vão estar junto conosco o doutor Leonardo, o doutor Hugo e também o doutor Renato, também vai ficar para essa parte da tarde, tá? E logo depois nós vamos ter uma parte também sobre esclarecimentos jurídicos sobre a reforma da Previdência, que também tem muita gente com dúvida. Então nós vamos ter aí o doutor Leonardo, o doutor Hugo, o doutor Renato e o Danilo Serafim. Eu ia falar Danilo Valença, olha. Danilo Serafim, que é de Valença, que também é muito experiente sobre esse tema, para a gente poder estar discutindo e debatendo, principalmente, gente, tirando dúvidas. Ninguém pode ter dúvidas em relação a esse ou nenhum outro assunto, né? Quanto mais informação a gente tiver, melhor, né? Em relação à parte de atrações, né, a parte cultural, apresentação cultural, nós vamos ter pela manhã a participação da Orquestra de Violinos da Casa da Educação, tá? Um trabalho muito interessante que é feito com os alunos da rede, vão estar se apresentando lá. E no final da tarde nós vamos ter a participação do Thales, que é aquele aluno da rede que participou do The Voice Kids. E canta muito, né? Canta muito. Então, ele vai estar brilhantando lá o nosso seminário. Acho que vai ser muito bacana. E quando eu comecei a falar do seminário sobre a camisa, é que os primeiros 50 inscritos do seminário vão receber uma camisa. Só obrigado? Não. Os primeiros 50 inscritos
né, no evento, autorizados tá? pela escola a participar. Né, Se estiverem representando o sindicato, a sua escola lá no evento, vão estar recebendo a camisa. Ok? Agradecer também a secretária Márcia Paulo. Mais uma vez. Né, mais uma vez. E as Márcias, né? Isso que eu falo agora, né? Márcia Palma, secretária de Educação, que liberou o ponto de um funcionário ou professor, um profissional da educação, de cada unidade escolar. Então, cada unidade tem direito de enviar um profissional. Não participa quem não quer, tá? E a professora Márcia Chiotti, por ceder as instalações do Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrosio. E hoje também nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Educação e amanhã teremos resposta em relação a isso, solicitando também a liberação de um profissional de cada unidade da rede estadual aqui em Petrópolis, tá? Porque o CEP também representa a rede estadual, então é muito interessante. Lembrando, gente, que também a galera aposentada, a galera que está de licença, também pode se inscrever, tá? Informação nunca é demais. E, inclusive, nos debates, as pessoas podem estar contribuindo aí com a sua experiência. É muito interessante, é um momento de encontro muito legal. Todo mundo participa, né? Gosta muito. E acho que é uma questão de formação, né? Isso é importante que as pessoas se inscrevam e liguem para o sindicato. Não adianta você falar de surpresa, eu sou... Como é que é feita a inscrição? Inscrições feitas pelo telefone do CEP, que é 2231-4575, serão recepcionadas por mim ou por nosso colega Felipe ou por quem estiver aqui na sede. Iniciou-se no dia 17 agora desse mês e se encerra no dia 24 de junho também. Então, o período de inscrição, gente, é curto, tá? Começou ontem e vai até a próxima segunda-feira. Então, quem quer participar, fique atento, fique esperto, tá? No feriado... Temos um feriado aí no meio do caminho, vai encurtar mais ainda. No feriado, gente, quem não conseguir se inscrever até amanhã, no feriado pode estar se inscrevendo pelo e-mail, tá? O que tem que colocar? O e-mail do CEP é cepetrópolis@gmail.com. cepetrópolis@gmail.com. Nome, matrícula, telefone, para que a gente possa entrar em contato logo na segunda-feira, e a unidade escolar que você vai estar representando. Então, na segunda-feira, o Felipe vai estar conferindo os e-mails e entrando em contato para a gente poder estar colocando lá, confirmando a inscrição. Como tem feriado, a gente vai abrir essa sessão também para inscrição por e-mail, tá? Mas sempre haverá um contato aqui do CEP, confirmando que chegou o e-mail, confirmando com você, para você ter certeza que está inscrito, tá? Eu só lembrando uma situação rapidinho, Daniel, que aconteceu no seminário de saúde, a pessoa fazer a confirmação pelo telefone, que aconteceu isso, né? A pessoa, muita vontade de ir, Felipe, fez a confirmação pelo telefone, confirmou por e-mail, ainda mandou um WhatsApp. Então, assim, gente, não precisa, tá bom? Ligou, você já está inscrito, passou seu nome, passou sua votação, tudo bem, tranquilo. Por conta desse feriado que vai ter agora, esse período agora de feriado, né? A gente vai dar uma parada agora na quinta, a gente fica até domingo, tem essa possibilidade aí do e-mail, ou dentro de uma situação possível, até o contato direto, até por mensagem, pelo WhatsApp, que a gente, todos os diretores estão aí nos grupos de informes, pode jogar ali no PV, olha, faz uma inscrição para mim, mas a partir do momento que pegou um canal de inscrição, não precisa dos outros dois. Porque senão a gente acaba contabilizando e no final a gente teve que bater algumas duplicidades de inscrição, porque a gente precisa desse número exato por conta da alimentação. Sim, vai ter um café da manhã lá, né, Fernando? Um café da manhã muito bom esperando por vocês. Depois vai ter também um almoço caprichado, um café da tarde esperando cada servidor que fizesse uma inscrição lá no seminário do jurídico, o terceiro seminário do jurídico no dia 26 de junho. Esse seminário também, gente, no final, é entregue um certificado, tá? E esse certificado vale também para apresentação naquelas horas de complementares, né? De cursos universitários. Então, quem está fazendo faculdade, quem está se formando e precisa aí complementar as horas, também é uma boa oportunidade, né? Vai estar recebendo o certificado. Todo mundo que participar, ao final, está levando o certificado. E é preciso também, no dia do evento, assinar o ponto lá na entrada. Na entrada, e depois a gente faz uma conferência no final, durante o segundo período da tarde,
porque esse ponto é enviado para a Secretaria de Educação para confirmar que o servidor esteve presente, tá? Tem abono de ponto para isso. Então, vamos a fazer uso disso, né? Também não adianta nada a gente conseguir abono e as pessoas não se manifestarem, né? Ele é um servidor por escola, mas às vezes o professor trabalha e quer ir participar. Ele tem que também estar ligando no sindicato para avisar, vou chegar às 10, às 9h30, mas eu vou participar, para a gente ter essa noção de... Não é seu dia na escola, você está livre, você pode participar também, mas tem que se inscrever. E aí, quando você se inscrever, você vai estar informando ao Felipe que você não está vindo na vaga da escola, você está vindo avulso, né? Você está vindo independente daquela escola, porque você não está tirando a vaga da escola, porque você naquele dia não está trabalhando na prefeitura. Então, pode participar, não tem problema nenhum, mas tem que ter inscrição prévia, ok? A liberação do funcionário é de um por escola, mas a participação é aberta a todos. Deus que se inscreva. E a gente fala isso, gente, por questões disso. É um planejamento, né? A gente faz pasta, vai fazer a cartilha, tem alimentação. Então, e o local que a gente vai fazer também tem uma limitação de pessoas, de lugares. Então, a gente precisa saber previamente se o local atende. A gente só pode atender aquele número de pessoas em cada evento. Então, é preciso, o que a gente sempre fala para a prefeitura, né? É preciso planejamento. Então, para que o nosso planejamento seja eficiente, a gente precisa que as inscrições sejam feitas no máximo até o dia 24, na segunda-feira. Falando em prefeitura também, né, deixar aqui a minha opinião, na verdade, a preparação do funcionário, a responsabilidade da preparação do funcionário cabe à prefeitura. Sim. Então, assim, como a prefeitura presta um serviço precário também para preparar o funcionário que vai entrar, né, como funcionário estatutário, o CEP aqui, que é o nosso sindicato, de vocês no caso, tem que fazer essa cartilha de direitos e deveres, porque o funcionário é muito mal preparado no seu ingresso na prefeitura. Então, esse ponto específico do nosso seminário jurídico é para compensar a falta de preparação que a prefeitura dá a esses funcionários. Então, nós aqui, enquanto sindicato, né? Estamos já compensando esse fator. Muitas dúvidas recorrentes, né? Frequentes. Então, é preciso que a gente tenha um kitzinho manual em que as dúvidas básicas possam ser esclarecidas. É claro que tem situações que tem que ser pessoalmente, tem que marcar um horário com o advogado, né? Lembrando a todos que nós temos um plantão jurídico para os filiados. Qualquer pessoa filiada ao CEP pode vir aqui para ser atendido pelo advogado, tem que fazer a marcação pelo telefone também com o Felipe, geralmente pelo menos uma semana antes, tá? O advogado faz o plantão dele às sextas, semana que tem feriado, como essa agora, ele troca o dia de plantão. Nesse caso, essa semana vai ser amanhã. Mas tem que ter agendado, não dá para chegar aqui no dia e para ser atendido, porque já tem uma escala de atendimento que geralmente tem sido sempre preenchida, né? Com certeza. Se você não é filiado, filie-se na hora do atendimento. Isso aí. Há uma outra questão, gente, que a gente acabou nem colocando aqui na pauta e que tem sido alvo de atendimento diário aqui, é sobre o processo Nova Escola. Profissionais de educação da rede estadual que trabalharam no ano de 2002 têm direito a um valor relativo ao Nova Escola. Era uma gratificação que existia no governo do estado nesse período. Então, todo mundo que trabalhou, estava em escola no ano de 2002, na rede estadual, tem uma listagem que o estado fez, tem que comparecer aqui ao CEP para que possa estar dando entrada no nosso processo. É um processo que o CEP ganhou, então não adianta pessoas diferentes do que estiverem na listagem. Tá? Já existe uma listagem que a Justiça mesmo solicitou ao Estado e ele trouxe a listagem. E, embora o nome esteja na listagem, o CEP só vai apresentar para a Justiça quem ele representa legalmente. Então, o CEP só pode colocar na lista agora para entregar para o Estado quem é filiado ao sindicato. Então, quem não é filiado pode estar se filiando na hora, preenchendo a documentação. Tá? É um processo que está em fase de execução. Os documentos são os documentos básicos: contra-cheque, carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. E tem um formulário que é preenchido aqui no momento da apresentação dos documentos. Tem que ser filiado ao CEP ou pode estar se filiando no horário, na data do preenchimento. Esse recolhimento de documentos vai ser até o dia 30 de agosto. Depois disso,
perdeu a chance e não entrará mais na execução do processo, tá? Ah, mas eu não quero não quero filiar o CEP. Sem problema nenhum. Procure um advogado particular quando todo mundo que é do processo do CEP, que é o processo original, receber, essas pessoas vão poder estar dando entrada para receber também, tá? Então, aí cada um paga o seu advogado. Por quê? Porque a gente tem que esclarecer sempre isso. Os advogados do CEP recebem como? Recebem de onde? O CEP não recebe, nunca recebeu o imposto sindical. Então, o CEP vive das contribuições voluntárias de seus filiados. Então, quem paga o advogado é o filiado. Então, é óbvio que as ações judiciais têm que estar favorecendo os filiados, né? Então, esse é ponto pacífico. Agora, não quer se filiar, também não tem problema nenhum. É só cada um que não queira procurar um advogado particular, e aí lá paga o advogado, vai ver lá como é que se combina isso, para poder dar entrada. Algumas pessoas em algumas escolas que eu passei estão achando o seguinte, que se mesmo se não entrar com ninguém, quando ele começar a pagar um grupo de pessoas, ele vai pagar todos os servidores. Não será assim, e nós já temos experiência em relação ao processo Nova Escola dos aposentados, tá? Só entra em execução, só é expedido o mandado de pagamento para quem o sindicato, que é o dono da causa, né, que é o autor do processo, indicar como parte do processo. Fora não. Fora que é um trâmite também, só tem que vir aqui, apresentar documentos, preencher uma listagem, quem não está devidamente, que não se apresenta aqui devidamente ao sindicato, não dá esse documento, obviamente não vai ter o mesmo ingresso no processo. Se a pessoa não entrar nem pelo sindicato, nem particular, ela não vai receber. Não vai receber. Porque o seu nome está na lista. Você não procurou, você não vai receber o dinheiro. Só vai receber quem entrou com o processo. Só para esclarecer, aquela listagem é simplesmente a listagem das pessoas que estavam na ativa em 2002, tá? Isso que está sendo feito agora é a habilitação individual no nosso processo. Então, o CEP está habilitando os seus filiados a receber. É só isso. Não está sendo habilitado pelo CEP, tem que abrir um outro processo particular, pagar o advogado e aguardar na justiça a conclusão do seu processo, tá? Só para não parecer que às vezes as pessoas falam, mas o CEP está explorando, tem que filiar. Não, é simples. Quem paga o advogado é o filiado. Então, quem tem representação judicial nessa questão é o filiado. Okay? E tem uma situação também, Rosa, que a gente tem que mencionar, né? Porque sendo transparente, não querendo puxar, né, a sardinha para o lado do sindicato, para o lado do CEP, ou de qualquer outro movimento sindical. Mas é realmente uma tendência e que, inclusive, já aconteceu em uma sentença do ano passado. Há uma tendência de que os processos coletivos, eles se sobressaiam aos individuais. Isso tem que ser colocado. Né? Sim. Existe essa tendência no judiciário, que inclusive aconteceu, né, com a gente mesmo, que houve um ganho de sentença e na sentença o juiz determinou que fosse somente para os filiados. Então, já houve uma linha de raciocínio a ser seguida pelo judiciário. E esse ano, essa linha parece que ela ficou um pouco mais abrangente nesse sentido, né? De que os processos individuais que ditam sobre uma mesma causa, que os coletivos tendem a se sobressair. Porque realmente é algo que faz até, é justo, inclusive, né? Sim. Como é que eu determino uma causa para você se todos nós também temos direito? E todos nós temos um processo coletivo. Então, a hora que sair o coletivo, obviamente o individual acaba sendo embarcado. Uma outra coisa, gente, é muito importante e muito urgente também, em relação aos funcionários e professores da rede estadual, em relação ao CISPATRI. O CISPATRI é uma declaração de rendimentos que tem que ser feita anualmente por quem está na ativa. Então, isso não abrange os aposentados da rede estadual, podem ficar tranquilos. Agora, quem está na ativa tem que se declarar lá no CISPATRI. Tá? É uma declaração de bens, tem que ser preenchida anualmente. Então, quem declara imposto de renda, vai pegar lá e ele tem até uma página que você pode copiar do seu próprio imposto de renda. Agora, quem não preencher isso, pode ficar com seu pagamento bloqueado. O limite para preencher isso é dia 30 de junho. Está muito próximo, tá?
Então, por favor, quem é da rede estadual, atenção a isso. Inclusive, na página do CEP, tem lá um comunicado dizendo, os advogados fizeram toda a pesquisa em relação a isso, não tem nenhuma ilegalidade em solicitar isso, o Estado está no seu direito de solicitar isso, inclusive tem uma legislação em vigor que obriga os servidores públicos a prestar esse esclarecimento anual. Então, está lá na página do Proderj, Cispatri, até o dia 30 de junho tem que ser preenchida, e se não for preenchida, pode bloquear o pagamento dos servidores. Atenção em relação a isso, tá? Lembrando a todos que na próxima semana, como o prefeito telefonou ontem para o sindicato, dizendo que vai haver reunião para negociação, estaremos trazendo também qualquer novidade, né? Teve reunião? Mesmo que não seja dia ou horário do programa, a gente vai estar fazendo uma edição especial para estar passando o teor da negociação, ok? Só fazendo um comunicado aqui rapidinho, Rose, lembrando para você, servidor que acabou de chegar aí, está iniciando, né, o programa agora, está vendo aí ao vivo, esse programa estará disponibilizado depois, né, daqui a uns minutos aí, no próprio Facebook, WhatsApp e também no blog. Então, se você perdeu algum assunto, é só depois rever que a gente hoje desmiuçou totalmente, né, minuciosamente a pauta de reivindicações que mandamos oficialmente lá para o Executivo. E em relação às perguntas, se alguém não foi contemplado com resposta, após o programa a gente vai estar fazendo essa parte de respostas, ok? Até a próxima semana e mais um programa Educação de Classe. Bom feriado. Bom feriado. Boa noite.